Olá, boa noite. Boa noite. Por 47 votos a 32, o nome de André Mendonça foi aprovado pelo plenário do Senado à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes da votação em plenário, ele foi sabatinado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Veja como foi. André Luiz Mendonça chegou acompanhado da família para a reunião na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Na entrada, não falou com a imprensa e foi direto à sala da CCJ. A relatora da sabatina de Mendonça, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, fez um parecer favorável à indicação de Mendonça para que o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União possa se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Embora seja evangélica, a senadora destacou que o relatório foi técnico e o parecer favorável porque Mendonça ocupa os requisitos necessários para ocupar o cargo sem qualquer preconceito. Mendonça se comprometeu a cumprir a Constituição e honrar o Estado Democrático de Direito. Me comprometo com a democracia e a defesa do Estado Democrático de Direito. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. O regime democrático tem sido fundamental para se garantir o pluralismo político, bem como a dignidade da pessoa humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado Democrático de Direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Ao ser questionado pelo senador Jorge Cajuru sobre ter pedido à Polícia Federal informações sobre jornalistas quando era ministro da Justiça, Mendonça confirmou que fez a solicitação, mas explicou que, à época, a Lei de Segurança Nacional estava vigente e que não fazer o pedido poderia incorrer em crime de prevaricação. Disse ainda que reconhece a importância e defende a liberdade de imprensa. Defenderei como um direito essencial para a construção da democracia. Não só não deve haver censura prévia, como também não deve haver restrição à atuação livre da imprensa. Além de já ter sido ministro da Justiça e Segurança Pública e advogado-geral da União durante o governo de Jair Bolsonaro, André Luiz Mendonça é pastor presbiteriano. Ele foi indicado pelo presidente oficialmente em agosto deste ano para ocupar o cargo do ministro Marco Aurélio de Mello, aposentado em julho. A demora de quase 4 meses em marcar a sabatina na CCJ foi motivo de muita polêmica. Alguns senadores chegaram a dizer que essa morosidade foi provocada pela questão religiosa, já que Bolsonaro havia dito que indicaria ao Supremo um ministro evangélico. Durante a sabatina, no entanto, Mendonça disse que defenderá o Estado laico. Me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa. Faço importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal,
e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. O indicado disse ainda que defende a união civil de pessoas do mesmo sexo, conforme prevê a Constituição, as liberdades individuais e, sobretudo, a penalização e punição ao rigor da lei da violência contra as pessoas LGBTQIA+. Não se admite qualquer tipo de discriminação. É inconcebível qualquer ato de violência física, moral, verbal em relação a essa comunidade. A maioria dos senadores da base do governo elogiaram a postura, o currículo e as respostas de Luiz Mendonça. O presidente Jair Bolsonaro escolheu alguém que preenche os requisitos constitucionais e é evangélico. Aonde é que está o problema nisso? O seu currículo fala por si e quando a gente observa o senhor fazendo análises, buscando casos semelhantes, equiparações no passado, na história, isso demonstra como o senhor está preparado para essa função. E também quero ser aqui testemunha da sua lealdade, não a pessoas, mas a princípios. Como o meu líder, senador Portinho, colocou, princípios judaico-cristãos. Então, ninguém que venha votar em Vossa Excelência aqui hoje vai ser surpreendido, caso assim o Senado aprove, quando o senhor estiver exercendo essa importante função no Supremo Tribunal Federal, porque sabe exatamente qual é o pacote que o senhor traz consigo